Financiamento bancário. Você conhece? Sabe como é que funciona? E o seu cliente, quando você atende ele, você monta uma proposta, você deixa ele sair do seu atendimento sem conhecer como é que funciona um financiamento bancário? Esse cliente, se ele não tiver seguro em relação ao financiamento, mesmo que esse financiamento seja contratado só na Chaves, ele não vai comprar hoje com você. Então a função do corretor, da corretora imobiliária, que é um verdadeiro consultor imobiliário, o que é? É passar todas as informações, explicar como é que compra, como é que paga, juros, correção, financiamento, regras de FGTS, documentação, escritura, contrato. Então você tem que ser um profissional completo. E para te ajudar nessa missão, estou eu aqui, Leandro Marcelli, nesse treinamento de financiamento bancário. Você vai aprender as regras de financiamento, como é que elas funcionam, e vai aprender a fazer a conta nas duas tabelas, tabela SAC e tabela Price. Todo mundo sabe que existem essas duas tabelas, né? A tabela SAC é a decrescente e a Price é a linear, muito utilizada em financiamentos de carro, né? Imóvel, o que é mais utilizado é a SAC, que é a decrescente, mas também pode entrar a Price, né? Eu vou explicar para vocês nesse treinamento as regras, para você explicar e tirar as dúvidas ao seu cliente. E eu vou explicar, e a gente vai montar as duas contas. Então, gente, dê um pause no vídeo, pega papel e caneta. Se precisar, o vídeo vai ficar salvo. Você volta no trecho que você não entendeu. E existem outros vídeos, outros conteúdos na internet, né? Então, o material sobre isso é vasto. Esse PowerPoint também está disponível nas ferramentas da Tibério, no site Corretor Associado Tibério, na biblioteca digital. Então, vocês podem acessar lá e treinar. Bom, bora, vamos lá então? Financiamento bancário. Primeiro vamos às regras, como é que funciona? Como é que funcionam? Existem dois principais tipos de financiamento. Está aí no título aí. É o SFH, Sistema Financeiro da Habitação, e o SFI, Sistema Financeiro Imobiliário. Também tem outras linhas de crédito também, Minha Casa Minha Vida, que é o crédito associativo, tem Procotista, enfim. Mas as mais utilizadas no mercado em geral e pela própria Tibério são essas duas linhas aqui. Qual que é a diferença delas? Só para vocês saberem, tá? A gente não precisa entrar nesse detalhe com o cliente. Mas o SFH, ele é exclusivo para imóveis residenciais até 1,5 milhão. E só. Residenciais até 1,5 milhão. Imóveis comerciais, mansões, assim, prédios de alto luxo acima de 1,5 milhão, não, aí você vai no SFI. O SFI, Sistema Financeiro Imobiliário, aí podem praticamente todos os imóveis, basicamente. Agora, se você está comprando do seu cliente um imóvel residencial até 1,5 milhão, ele vai automaticamente entrar no SFH. Detalhe, a Tibério e muitas construtoras possuem estúdios NR. A gente tem até um vídeo a respeito sobre o que é um estúdio NR. Estúdio NR não entra no SFH. Ele é não residencial, ele entra no SFI. A diferença de financiamentos é basicamente a taxa de juros. A taxa do SFH costuma ser um pouco menor. A taxa do SFI levemente maior. Às vezes dá uma diferença aí de 2 pontos percentuais. Então a média que o mercado trabalha, os bancos, é em torno de 10% ao ano no SFH e 12% ao ano no SFI. No SFI é livre negociação, enfim. Eu vou explicar para vocês como é que funciona o padrãozão mesmo, que é o SFH. Vamos lá? Primeira coisa, financiamento entra em imóveis prontos. Quando ele compra um imóvel na planta, ele só vai poder financiar esse imóvel, contratar parte do banco lá na Chaves, quando o imóvel estiver pronto. Então é importante, o imóvel tem que estar pronto. A Tibério tem vários imóveis prontos, então ele pode aí, nesse caso, está comprando imóvel pronto, ele dá entrada e já contrata o financiamento na mesma sequência. Entrada? Como assim? Sim, tem uma entrada, porque o financiamento é de até 80% do valor imóvel. O cliente tem que dar uma entrada para o dono do imóvel, no caso a Tibério. Mesmo que ele compre uma casa de terceiros, o banco não vai emprestar 100%, o banco vai emprestar a maior parte e vai sobrar ali 20% para o cliente pagar de entrada. Agora, isso depende de renda também, tá? O teto de financiamento que esse imóvel vai aceitar, o imóvel aceita no máximo 80%, desde que o cliente tenha renda. Se um cliente tiver uma renda inferior, ele vai ter que aumentar a entrada e vai acabar financiando menos. Perfeito? Próximo ponto é que esse cliente vai ter até 35 anos para pagar no SFH. Muita gente acaba fazendo nos 30 anos, mas dá para fazer em até 35 anos. O popular 420 meses. É esse cálculo de meses que o cliente faz. Atenção com essa palavrinha aí, até.
Ele não precisa fazer todo o prazo, né? Ele pode contratar 35 anos e pagar antes. Imagina o seguinte, um cliente que ele faz um plano de 30 anos e ele quita em 20, ele vai pagar só os juros dos 20 anos que ele financiou de fato. Quer dizer, não que ele contratou, mas que ele efetivamente pagou. Não faz diferença, tá? O cliente, de repente, às vezes ele se assume um risco que ele não precisa. Olha, vou fazer um plano de 15 anos. Aí ele tem que pagar em 15 anos. Ele não precisa se forçar. Ele pode fazer um plano de 30, 35 anos e quitar com os mesmos 15. Ele vai ter pago as mesmas taxas de juros, né? Então, minha dica é, use o prazo total e depois você vem diminuindo esse prazo e eliminando os juros. As tabelas, a tabela SAC, que é a mais utilizada em imóveis, e também tem a tabela Price, que é a linear, que é mais utilizada em carros, mas também dá para fazer com imóvel, tá? A vantagem da Price nesse caso, qual que é? Ela não vai cair, mas ela vai começar mais barata. Ela fica num patamar. A SAC, para ela poder cair, ela começa com mais e diminui. A Price, ela é linear. E aí, de acordo com a renda do cliente, ele pode escolher entre SAC e Price, né? O financiamento, ele tem um juros máximo de 12% ao ano, isso é legal no SFH. Os bancos não podem cobrar mais do que isso. No SFI, sim, o banco pode, existe uma livre negociação, mas no SFH não. Agora, os bancos, eles competem entre si, né? A gente tem hoje 7 grandes players assim, fazendo financiamento bancário e imobiliário, né? Os 3 principais bancos privados, Itaú, Bradesco e Santander. Os 2 públicos principais, que é Caixa Econômica e Banco do Brasil. Banco Inter está fazendo muito crédito imobiliário. Acredito que o Safra também, o Nubank estava pensando em entrar, não sei se entrou, enfim. Mas, dica de ouro. Entre nesses 6 bancos que eu falei, Bradesco, Itaú, Santander, Caixa, Banco do Brasil e Banco Inter. Entre você nesses bancos e faça uma simulação de financiamento, como se você fosse um cliente. É uma simulação ali pela internet mesmo, você não contrata nada. Faça isso. Os juros, você vai ver que os juros que os bancos cobram hoje é em torno de 10%, não chega a 12%. E eles vão brigando por taxas assim. Tem bancos que cobram menos de 10, 9, 9,5, 9,7. Vai depender também do seu cliente, do perfil dele, do score dele. Mas os juros máximos, a gente calcula aqui, quando eu faço um cálculo orçamento, eu utilizo geralmente 10, tá, para fazer um orçamento. Correção monetária. Como vocês viram, é importante, lembra do vídeo entre juros e correção? Juros é uma coisa, correção é inflação, é outra coisa. Então aqui o cliente ele vai pagar juros, mas já está embutido na prestação, já está pré-fixado, pronto, acabou. Mas também tem a correção monetária, que é a inflação. Mas no caso de financiamentos bancários pelo SFH, a correção não é pela inflação, é uma taxa já estipulada pelo Banco Central e ela é bem menor que a inflação. Ela chegou até ficar zero, é a TR. A TR dá ali em torno de 2%, muitas vezes menos do que isso por ano. É muito pouco, é menos de qualquer reajuste de aluguel ou qualquer outra coisa. Então, correção monetária pela TR. Pode-se usar o FGTS dentro do SFH. Lembra quais são os imóveis do SFH? Imóveis residenciais até 1,5 milhão. Se o imóvel tem essas duas características, ele, em tese, o imóvel pode receber FGTS. Agora, o cliente vai poder utilizar também, tem regras do cliente, tá? O cliente não pode ter outro imóvel no nome. Aí é outra coisa. Num vídeo específico sobre FGTS a gente pode falar disso. Mas o imóvel, sendo até 1,5 milhão, sendo residencial, ele entra no SFH e pode usar o FGTS. Idade máxima na quitação até 80 anos de vida. Um cliente ele tem que ter 80 anos de idade quando ele quita. Ou seja, quando você atender um cliente que tem 60 anos de idade, ele vai poder financiar no máximo 20. Um cliente de 70 anos, ele tem que quitar em 10 anos, ele tem que quitar com 80 anos. O que acontece com essa parcela? O prazo espreme, a parcela sobe, né? E aí a questão da renda também vai subir. Também tem uma outra questão também, né? Referente à análise de crédito e o seguro. As parcelas, elas têm seguros. Então a gente vai fazer o cálculo aqui sem seguro. Mas o banco ele vai também embutir na prestação 2 seguros que são obrigatórios. MIP é morte, invalidez permanente, e danos físicos ao imóvel. Esses são seguros da dívida. Não é um seguro do imóvel, é da dívida. Não é um seguro de vida, é da dívida. Então vamos dizer, morte, invalidez permanente. Se esse cliente do banco que está lá financiando morreu no meio do prazo, o imóvel é quitado. Então, os herdeiros vão receber um imóvel do falecido, mas sem dívida, já com quitado. Por quê? Porque tinha um seguro.
Se ele ficar inválido, é a mesma coisa, o imóvel é quitado. Se acontecer um dano estrutural no imóvel, que é aquele famoso que dá no carro, perda total, deu perda total no imóvel, incêndio, deslizamento, sei lá. O imóvel continua, não existe mais, mas a dívida é quitada. Se o cliente quiser um imóvel, isso não é um seguro da casa, viu, da residência. Se ele quiser, ele contrate um seguro residencial contra incêndio, tragédias. Né? É um seguro sobre a dívida. Ele protege o cliente e protege o próprio sistema bancário e imobiliário. Né? E tudo isso é sujeito à análise de crédito. O banco ele vai fazer uma análise para conceder esse financiamento. Como vocês já sabem, a Tibério tem uma equipe de assessoria de crédito que intermedia esse contato junto com outras empresas e os bancos e ajuda o cliente a conseguir o financiamento. Bom, as regras são essas, mas vocês podem pesquisar mais regras, tem muita coisa, muito conteúdo na internet, mas precisamos colocar as mãos na massa, mãos à obra. Vamos lá então aprender a fazer essa conta, gente? Tabela SAC primeiro? Olha, a conta que eu separei para vocês é a seguinte, ó, um financiamento de R$300 mil, num prazo de 35 anos, 420 meses, com a taxa de juros que hoje a gente pode usar como orçamento padrão, 10% ao ano. A gente pode até simplificar aqui para 0,8 ao mês. A taxa tem que ser calculado de forma mensal, tá? Porque o prazo é mensal. Então, prazo em meses, taxa em meses. E aí, então é 300 mil, 420 meses, 0,8 ao mês. Feito isso, viu esses números? Vamos fazer a conta? Bom, vamos lá. O que eu quero descobrir? Tabela SAC. Primeira coisa, tabela SAC, tabela decrescente. Se a tabela é decrescente, então eu tenho que achar quais são as duas prestações, a primeira e a última. Ó, seu cliente, a tua parcela vai começar com tanto e a última vai ser tanto. Tá? Vamos calcular a primeira prestação? Em todo financiamento bancário, quando você faz um financiamento, você vai pagar uma parcela. Naquela parcela já está embutido os juros. E também tem o pagamento da dívida, a devolução do capital. Toda prestação tem isso, né? Tem lá, naquele valor que você paga, R$2 mil, por exemplo. Vou financiar um carro, R$2 mil, um imóvel, R$3 mil. Dentro daqueles 3 mil reais, tem a quitação da dívida, isso é chamado de amortização. Então, dentro daquele valor, tem um pedaço que amortiza da dívida e tem um pedaço que não amortiza, que são os juros. Para calcular a SAC, a gente faz essa conta separadamente. A gente primeiro calcula a parcela sem juros, a amortização, e depois a gente calcula os juros da primeira prestação, e aí somos 2, vai dar o valor da primeira prestação. Mais fácil mostrar do que falar. Vamos lá. Primeiro, vou fazer esse cálculo aqui, 300 mil em 35 anos. Primeiro passo, então, é calcular a parcela sem juros, a amortização. Eu quero só achar sem juros, 300 mil por 420 meses. Bom, é isso, é só dividir, pegar o financiamento e dividir pelo prazo. Se você pega o financiamento e divide pelo prazo, você chega na amortização, sem juros, na quitação da dívida. Ou seja, são 300 mil dividido por 420 meses. Vai dar 714. Ou seja, esse cliente vai pagar 420 pedaços ou parcelas de 714. Ao longo desse prazo, ele quitou a dívida de 300 mil. Se não houvesse juros. Mas tem juros. Mas esse é o valor da amortização. Por isso que o sistema é SAC, Sistema de Amortização Constante. É constante porque é sempre 714. Bom, se a amortização é constante, então o que faz a parcela cair? São os juros. Porque todos os meses, prestem atenção, todos os meses o banco ele calcula aquela taxa de juros sobre a dívida do mês. Como a dívida do mês, ao longo do tempo, vai caindo, o valor que ele vai pagando de juros vai caindo também. Né? Então, vamos lá. Primeiro passo é esse daqui. Financiamento divide pelo prazo. Então, o segundo passo é você calcular os juros. Calcular os juros, acabei de falar, você calcula sobre a dívida. Quanto que custa a dívida dele agora? Tudo. Está no início do plano, né? Então, a dívida dele é 300 mil vezes 0,8, é a taxa. Então ele vai pagar de juros na primeira prestação 2.400. A primeira prestação é o pico, é o mês que ele paga mais juros. Por quê? É o mês que ele deve mais. A taxa é sempre a mesma. Conforme a dívida vai caindo, eu vou calculando a taxa e a taxa vai caindo. E aí a parcela cai. Tá? Então a primeira prestação da SAC é a soma de amortização mais os juros. Então é só você somar as duas. E você chega aqui, 714 mais 2.400, amortização mais juros, vai dar o valor da primeira prestação na SAC.
desse financiamento aqui de 300 mil reais nesse prazo. Os juros já estão aqui, a amortização já está aqui, ó, tá os dois aqui, ó, os dois juntos chegam no valor da prestação. E a última prestação, ela é decrescente? Bom, na última prestação, eu vou ensinar um atalho para vocês. Vocês pegam esse valor aqui, ó, 714, aquele primeiro resultado, e sobre ele você soma a taxa de juros, não multiplica, soma. Vamos colocar aqui na tela, ó, 714 mais 0,8 dá 719. É menos de 1%, né? Então, aqui deu aqui R$5. Enfim, tá aqui o valor, tá aqui os valores, tá? Primeira mensal, primeira prestação 3.114, última 719, nesse financiamento aqui da tabela saque. Viu que legal, gente? Não tem segredo, olha, fez uma conta de dividir, uma de multiplicar, depois somou os dois resultados. Depois você fez uma nova soma. Eu tentei explicar de um jeito para que talvez alguns de vocês entendessem o conceito, a estrutura, a lógica, né, de uma tabela saque. Se você não entendeu a lógica, não tem problema, aprenda essa conta, né? Aprenda a fazer a conta, só decora essa sequência aqui e tá tudo certo. Olha só, vamos fazer de novo aqui, mas eu vou fazer no Excel, né? Vamos ver se eu consigo ir lá no Excel, vamos pausar. Pronto, tá aqui um Excelzinho, olha. Vamos fazer uma conta aqui. Aliás, eu já devia ter apagado, pera lá. Pronto, agora sim. Vamos fazer uma tabela saque agora com uma outra conta. A conta tá aqui, olha, 400 mil, então aumentei 100 mil o financiamento. Prazo, 360 meses, 30 anos, apertamos um pouquinho. Taxa de juros, acendeu a luz aqui, mexi o braço, acendeu. Taxa de juros, 0,8 ao mês. Né? Então, é a mesma estrutura, olha, primeiro, faço o financiamento, divido pelo prazo, para achar a amortização. Depois, faço financiamento vezes a taxa para achar os juros. E aí é só somar os dois. Financiamento divide pelo prazo. Financiamento é de 400 mil. Vou achar a amortização aqui. Divide pelo prazo. Prazo é 360. É só fazer uma conta simples de dividir. E ele vai pagar 1.111 de amortização por mês sem juros. Só que está faltando os juros. Vamos calcular os juros agora para chegar no valor da primeira prestação. Pego o financiamento de novo. 400 mil, multiplico a taxa, 0,8, 3 vezes 8, 16, 24 vezes 8, 32, 3.200. Ele vai pagar de juros, na primeira prestação, 3.200, que é quando ele deve ali o total da dívida. E aí é só somar os dois, soma amortização e soma juros, vai dar o valor da primeira prestação, 4.311, na tabela saque. E para você pegar a última prestação, você vai naquela amortização lá, o primeiro resultado, 1.111, e sobre ele você soma a taxa, 0,8, vai dar aqui R$ 9,00, 1.120. Esse é o valor da última prestação. Pronto, é isso. Né? Não tem muito segredo não. Renda, importante a renda, hein? A renda é de 3 a 4 vezes, de 3,5 a 4 vezes o valor da primeira prestação. Então, essa primeira prestação aqui deu 4.300, você multiplica ela por 3,5, né? Ou multiplica, ou melhor, multiplica por 4. Multiplicou por 4, é mais ou menos a renda que o cliente vai precisar, aqui uns 16 mil, mais ou menos, ele consegue financiar esses 400 mil. Vocês viram que a parcela começou mais cara aqui agora, né? Naquele resultado lá de 300 mil, a parcela tinha dado 3.100, né? Aqui aumentei para 400 mil, aumentou aqui para 4.300. Aí vai aumentando, você vai calculando. Pode fazer vários cálculos. Mas tudo isso eu estou fazendo na saque. E se for na price? Vamos fazer exatamente essa conta aqui, ó, na price. A price é linear, não é decrescente. A price é uma outra coisa. Vamos lá na apresentação da price. Vamos lá? Tabela price. Né? Price, tem aqui price e saque, mas vamos falar só da price e saque, a gente já falou. Tabela price, você vai precisar dessa máquina aqui, a HP 12C. Dá para fazer o download dela no teu celular, no iPhone, no Android, né? O ideal, gente, é você ter uma máquina dessa, né? Você sentar com o cliente com a máquina,
Você pode usar ela no celular? Pode, mas puxa vida, se você é um profissional, você vai ter o seu material completo, custa uns 200, 300 reais. A minha é original, comprei quando entrei no mercado, está bem usadinho e faz a conta ainda do mesmo jeito. Eu vou ensinar vocês a utilizá-la num curso específico. Existe um curso completo de matemática financeira HP12C. Hoje eu vou só ensinar a fazer a Price. E na Price você vai usar, mais fácil mostrar aqui para vocês, ó, apenas essas teclas para calcular a Price, né? Lembra aquele valor lá? Valor financiado, prazo e juros, você vai colocar ali e ele dá automaticamente o resultado. Não é você que vai fazer a conta, é a máquina. Só você colocar o valor certo na tecla certa. Por exemplo, o valor presente, que é o capital, o financiamento, você coloca nessa tecla aqui, ó, PV, ó, olha ela aqui, ó, PV. Então, os 400 mil de financiamento entram aqui, ó, PV. Nessa tecla I, você vai colocar o índice de juros. I, índice de juros. Você vai colocar o 0,8 aqui, ó. Olha ela aqui, ó. 0,8 você põe aqui. E o prazo? O prazo você vai colocar na tecla N, de número de períodos, número de meses, né? Então, o prazo a gente tinha feito 360, né? 360 meses, você vai colocar aqui, ó. N, 360. Então, você coloca o financiamento no PV, o prazo no N, os juros no I, e o que você quer descobrir? Você quer descobrir a parcela, né? Você aperta aqui, ó, PMT, de payment, pagamento, parcela. É só apertar o PMT, que é essa tecla aqui. Essa tecla FV, significa valor futuro, não é utilizado nessas contas mensais, né? Porque o cliente ele não vai pagar tudo no final, ele vai pagar um pouco por mês, são parcelas mensais. Quando é parcela mensal, você aperta o PMT. Se você quisesse, se fosse uma dívida que você só precisasse pagar ela lá no final, aí você não usa o PMT, você usa o FV. No nosso caso, a gente usa só o PMT, né? Então são essas teclas aqui, gente. Ó, eu vou abrir uma HP para vocês verem. Antes de abrir HP, tem um probleminha aqui, ó, para a gente usar como exemplo. Problema 1. Quero financiar 200 mil reais em 120 meses, 10 anos. Prazo, a gente sempre coloca em meses. A taxa que o banco vai me cobrar é 12 ao ano. Eu tenho que transformar isso em meses também. E meses dá um pouquinho menos de 1. Depois eu posso explicar melhor lá na frente em algum outro vídeo. 12% ao ano não é 1% ao mês. É um pouquinho menos, são juros compostos. Se você pegar 1% ao mês, depois de 12 meses, não dá 12, dá 12,5. Então a gente reduz um pouquinho, a gente acha essa conta, esse número, fazendo uma conta na HP. Enfim, mas depois a gente fala disso. Os dados são esses aqui, ó. 200 mil de financiamento, 10 anos para pagar, 120 meses, 0,9489 ao mês. Na HP, como é que a gente faz? Primeiro, você vai colocar o financiamento no PV. O prazo você coloca no N. Os juros, 9489, no I. E você quer saber a parcela, né? Então você aperta o PMT e aparece o resultado. Simples assim. Vamos fazer a conta para vocês verem na própria HP? Olha só. Na própria HP aqui, vamos fazer uma conta de 400 mil, igual aquela do Excel lá. Lembra aquela do Excel? 400 mil em 30 anos? Deu 4.300. Foi isso, 4.300 a primeira mais alta. E 400 mil em 30 anos na Price? Na SAC começou lá com 4.300, mas caiu. Vocês vão ver que na Price ela vai começar com menos, mas não vai cair. Bom, vamos lá. 400 mil de financiamento. Eu aperto aqui 400 mil, como vocês viram, é o meu PV, valor presente. Só clicar PV. Pronto. Não precisa apagar agora, não precisa limpar aqui. É só digitar direto. Se eu quiser, também eu posso apertar aqui CLX, ele limpa ali, ó. Mas não precisava. Prazo 30 anos, são 360 meses. 360 eu jogo no número de períodos, N, número de meses. Pronto, coloquei aqui. Taxa de juros, ponto 8. Ó, ponto 8, joga no I, sem apertar o percentual, tá? É ponto 8 no I direto, ele já vai entender que é os juros. Pronto, coloquei aqui o que eu precisava. 400 mil no PV, ponto 8 no I, 360 no N. O que eu quero saber é o PMT, é só clicar. E ele deu a prestação, 3.392. Então, na SAC começa com 4.300.
mas cai. Na Price, começa com quase 1.000 a menos, mas não cai. Qual que é melhor? Não tem melhor, são diferentes, o cliente vai escolher de acordo com a renda dele. O banco prefere que o cliente faça na saque. A saque de fato é melhor. Ela tem uma relação, amortização de dívida muito melhor do que a Price. Mas às vezes a renda do cliente não encaixa, às vezes ele só quer ali fazer na Price para pegar o financiamento e depois ele vê o que faz. A Price, no fim das contas, ela é muito similar, muito utilizada no Brasil, enfim, vai dar esse valor aqui. Renda você multiplica por 3,5 ou multiplica por 4. Então a renda também, como a parcela caiu, a renda caiu também. Essa é a tabela Price. É só fazer exercício aqui, ó. Vamos fazer um outro financiamento, 300 mil, igual aquele primeiro problema, 300 mil em 35 anos. 300 mil. Detalhe, quando eu quero apertar 300 mil, eu não uso ponto, tá, gente? Toda vez que eu aperto ponto, a máquina entende que é uma vírgula. É só você apertar 30000 direto. Aperta no PV, prazo 420 joga no N, taxa 0,8 joga no I e aperta o PMT para descobrir. Não tem uma ordem aqui, você pode começar pelo N, pode começar pelo I, pelo PV. O importante é o PMT ficar por último, né? E aqui a prestação 2.487, menor do que aquele primeiro exercício lá da saque. Pessoal, saque, price, não tem segredo. O segredo é você treinar. É como fritar um ovo. Fritar um ovo também não tem segredo, mas imagina se você nunca fritou, teu primeiro ovo. Claro, vai ser bem devagar, vai dar errado, vai quebrar tudo. Primeira vez que você vai fazer essas contas, não pode ser na frente do cliente, você tem que treinar antes. Então, dica de ouro, olha só, pega lá três valores de financiamentos. 300 mil, 400 e 500. Pega 3 prazos, 20 anos, 25 e 30 anos. E você vai fazer 9 contas, né? Tanto na saque quanto na price. Pega lá 300 mil, faz em 20, faz em 25, faz em 30, na saque e na price. 400 mil, faz em 20, 25, 30 anos, na saque e na price. Faz isso 3, 4 vezes, 4 dias seguidos, pronto. Aí você adquiriu a velocidade que você precisa ter na frente do cliente para fazer essa conta. Existem aplicativos muito bons que fazem essa conta, mas como eu falei lá no início, o aplicativo o cliente sabe usar também. Eu quero mostrar para ele que ele está falando com um profissional. Eu não vou usar um aplicativo, eu vou fazer a conta. Também poderia abrir o site do banco na frente dele no computador e fazer a simulação dentro do site do banco. Eu dei essa dica para vocês, entrem lá no site dos bancos e façam. Mas de novo, aí nesse caso não serei eu fazendo a conta, será o banco. Então você precisa, como profissional da área, aprender, entender sobre tabela saque, tabela price, as regras de financiamento e como contratar esse financiamento, como calcular na saque e na price. FGTS, gente, a gente vai gravar um vídeo específico, né? O imóvel tem que ser residencial, até 1,5 milhão, e ele não pode ser dono de nenhum outro imóvel na mesma região. Ele tem que trabalhar naquela região. Então, por exemplo, um cliente que mora em São Paulo, o imóvel se enquadrou, residencial até 1,5 milhão, ótimo. E o cliente está enquadrado? É o primeiro imóvel dele? Tem outro imóvel em São Paulo, na Grande São Paulo? Não. Trabalha na Grande São Paulo? Trabalho. Então, ele pode usar o FGTS. Mas aí tem um vídeo específico. Legal, pessoal? Conhecimento nunca é demais. Então, tem muitos vídeos. Espero que vocês tenham aproveitado. Pausem, printem, enviem para os colegas, façam conta. Isso vai resultar em mais vendas, mais comissões, mais dinheiro no seu bolso. Legal, gente? Um abraço. Até mais.